Fala galera, e aí como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo? Então é o seguinte galera, nesse vídeo a gente vai estar trabalhando com a mediatriz, tá? Como que a gente constrói ele com um compasso, né? Mediatriz, ponto médio, tá? Então fica aí com o vídeo explicando como é que faz, já a gente volta. Então dessa vez aqui que nós estamos trabalhando com o nosso compasso, nós vamos agora traçar as mediatrizes de segmentos de reta. Então, mediatriz, né, o ponto médio. Nós vamos começar então com um segmento de reta. Então eu tenho um segmento de reta aqui qualquer. Não sei a medida exata desse segmento de reta, mas eu quero encontrar o meio desse segmento de reta. Tá? O que eu vou utilizar? Então eu vou pegar o meu compasso, né? Tenho o ponto A e ponto B, vou posicionar a ponta seca sobre o ponto A e vou fazer uma abertura desse compasso que eu tenha certeza que seja maior do que o meio da minha reta. Tá? Então aqui eu tenho certeza que ele passou o meu ponto médio. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um arco de um lado. Com a mesma medida, sem mexer com a medida, vou posicionar ele sobre o ponto B e vou fazer novamente outro arco. Tudo bem? Nisso que eu fiz os dois arcos, ele fez dois xizinhos, tá? Eu tenho um xizinho lá em cima e eu tenho um xizinho aqui na parte de baixo. Para eu encontrar meu ponto médio, então, eu vou alinhar a minha régua, onde os dois centros do X ficam bem alinhados, e aqui, né, imagine que eu fosse ligar, aqui no meio, então, eu tenho o meu ponto médio. Tudo bem? Posso também, em vez de fazer isso, só um pontinho, eu posso também estar ligando os dois x, tá? Mas enfim, eu quero aqui apenas o ponto médio. Tudo bem? Caso aconteça da nossa reta ser uma reta muito comprida, então tenho aqui o ponto C e o ponto D. Muito comprida, eu quero encontrar o ponto médio dessa reta. Só que o meu compasso, digamos que o meu compasso ele não tem uma abertura que ultrapasse o meio. É claro que o meu aqui ele tem, tá? Mas estou causando aqui uma situação hipotética. Tá? Então ele não vai conseguir ultrapassar o meio. Ou eu quero encurtar essa distância para não ficar um risco tão grande desse jeito. Ponta seca no ponto C, risca. Com a mesma abertura, ponta seca no ponto D, risca. Vendo que os pontos agora já estão mais próximos. Quero encostar um pouquinho mais. Posso continuar com a mesma abertura ou modificar essa abertura. Tá? Então, ponta seca nesse primeiro risquinho que nós fizemos, risca. Ponta seca no segundo risquinho que nós fizemos, risca. Agora aqui eu acho que eu tenho uma distância boa para eu poder fazer meu ponto médio. Então eu vou fazer aqui, como nós fizemos lá em cima. Ponta seca no primeiro risquinho. Uma abertura aí que eu sei que ultrapasse a metade. Tá? Eu vou fazer um arco. Ponta seca no outro risquinho. Com a mesma abertura. Faço um novo arco. Formou os dois xizinhos, eu vou alinhar então o centro dos meus dois xizinhos para encontrar então aqui o meu ponto médio. Vou chamar esse ponto médio aqui de M, tá? Só lembrando que se você fez todas essas marcações, como no nosso desenho geométrico, tudo que a gente acaba criando
nós nomeamos, tá? Então, eu vou nomear com C, porque é um prolongamento, tá? Então, C, ponto C, ponto C, ponto D, ponto D, tá? Só que o que acontece aqui? Na mesma reta, eu não posso ter pontos com os mesmos nomes. Então, eu tenho que colocar alguma coisa aqui para diferenciar um ponto do outro. Então, esse é o ponto C1, esse vai ser o ponto C2, esse vai ser o ponto C3, ponto D1, ponto D2 e ponto D3. Tudo bem? Para um novo caso, desta vez nós vamos criar uma reta paralela aqui na parte de baixo. Nós vamos criar essa reta paralela, eu vou chamar aqui de LO. Só que qual é o processo? Reta paralela não, né? Desculpa. Segmento de reta LO. Só que desta vez, qual é o processo então para a gente criar essa reta? Nós vamos, se nós abrirmos um pouco mais esse compasso, na hora de fazer o primeiro risquinho, né? O primeiro xizinho, um dos x ele não vai estar alinhado, ó. Ele saiu da minha folha, tá vendo? Talvez o vídeo não dê pra ver, ó, mas aqui ele acabou saindo. Como que eu faço então para traçar se eu não tenho como alinhá-lo aqui, tá? Então, da mesma maneira que eu fiz lá em cima, eu abri mais que a metade e fiz o meu primeiro xizinho, né? Do outro lado, com a mesma abertura, fiz. Agora eu vou abrir um pouquinho mais o meu compasso, a abertura do meu compasso, vou voltar lá no ponto O e vou fazer um X na parte de cima desse meu segmento. Fazendo assim, então, que eu tenha 2x. Eu tendo 2x, eu consigo alinhar ponto médio. Eu consigo alinhar para encontrar o meu ponto médio. Ok? Bom, gente, então vocês viram aí, essa atividade não é difícil, né? Isso é bem facinho, bem tranquilinho. Lembrando que você não precisa traçar a reta toda, tá? Precisa apenas marcar ali na reta qual é o ponto, né? O ponto médio. E outra coisa, sempre nomear esses pontos, tá? Se a gente está em desenho geométrico, tudo que a gente está criando, a gente está nomeando. Ok? Então até a próxima. Valeu!